Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo aqui no consultório é a respeito de anticoncepcional. Desde a década de 50, a gente percebeu que houve um incremento muito grande na constituição de novos métodos anticoncepcionais, principalmente hormonais, e isso melhorou a questão da eficácia contraceptiva e do planejamento de gravidez. Hoje em dia, existem métodos anticoncepcionais que são chamados de métodos anticoncepcionais de longa duração. E um dos métodos anticoncepcionais que as pacientes mais me perguntam é a respeito do DIU hormonal. O DIU hormonal, como o próprio nome já diz, ele é um dispositivo em formato de T que é colocado intrauterino, ou seja, ele é colocado no interior da cavidade uterina. Esse dispositivo ele tem uma eficácia contraceptiva extremamente alta, o risco de gravidez com o uso do DIU hormonal gira em torno de 0,2%, então a eficácia contraceptiva do DIU é até mesmo superior à eficácia contraceptiva de uma vasectomia ou até mesmo à eficácia contraceptiva de uma laqueadura tubária, e ele é um método anticoncepcional que libera baixa dosagem de hormônio e ele tem apenas um hormônio na sua constituição, que é o hormônio progesterona. Esse dispositivo ele pode ser colocado no consultório médico, geralmente ele é colocado quando a paciente está menstruada. Por quê? Para o médico poder inserir o dispositivo dentro da cavidade uterina, o ideal é que o colo do útero esteja um pouquinho aberto para facilitar a colocação do DIU, e ele tem um período de duração de 5 anos. Muitas pacientes me perguntam: Bru, mas se eu colocar o DIU e tiver o desejo de engravidar em 3, 4 anos, como que a gente faz? A gente pode retirar o dispositivo intrauterino e no mês seguinte a paciente já pode obter a gravidez. Esse tipo de método anticoncepcional, ele não deposita hormônio dentro do corpo. Ele vai sendo liberado gradativamente, gradualmente, e no momento em que você retira o dispositivo, teoricamente não existe mais hormônio dentro do organismo, e aí o organismo só precisa se reabilitar para poder, teoricamente, o embrião se implantar dentro do útero. Mas como esse dispositivo pequeno pode fazer efeito? Na verdade, como eu já falei para vocês, ele libera um hormônio, que é o hormônio progesterona, e essa progesterona ela vai ser liberada dentro da camada interna do útero. Sendo liberada dentro da camada interna do útero, essa progesterona ela vai diminuir o comprimento, a espessura dessa camada interna do útero, que é chamada de endométrio. E esse endométrio diminuindo o seu tamanho, teoricamente ele vai fazer com que a paciente tenha uma redução do fluxo menstrual. Então tem muitas pacientes que utilizam o DIU hormonal que não apresentam mais fluxo menstrual, ou que se apresentam um fluxo menstrual, o fluxo menstrual ele é extremamente pequeno e muito espaçado. As pacientes me questionam se isso faz mal para o organismo ou não. E a minha resposta é: não, o dispositivo ele foi criado com esse intuito. O principal mecanismo de ação do DIU é fazer com que a camada interna do útero fique atrofiada. E propiciando a atrofia do endométrio, a tendência é que a menstruação não desça mesmo. Isso não vai gerar um impacto na tua fertilidade no futuro. Na realidade, esse dispositivo ele foi criado com esse intuito para melhorar a tua qualidade de vida. A gente percebe que muitas pacientes se incomodam com a menstruação. Às vezes elas vão para a praia, às vezes elas vão viajar. O tanto de paciente que a gente vê tentando emendar uma pílula com a outra, uma cartela com a outra, para não menstruar. Então esse dispositivo ele surgiu com esse intuito, trazer uma melhora nesse aspecto na qualidade de vida da paciente. E além disso, não ter que lembrar de ficar tomando pílula todos os dias ou de ter que fazer a injeção todo mês, isso ajuda bastante a melhorar a eficácia contraceptiva. Vários estudos mostraram que tem muitas mulheres que utilizam métodos anticoncepcionais que acabam esquecendo de tomar o método, acabam esquecendo de aplicar o método, e a gente sabe que às vezes se tem um esquecimento maior, a taxa de falha contraceptiva também acaba sendo maior. Então, ao meu ver, o dispositivo intrauterino hormonal, ele é um método seguro, ele é um método eficaz, ele é um método que deve sim ser conversado com a paciente no consultório, independente se ela é jovem ou não. Tem muitas meninas jovens que falam: mas Bruno, eu nunca engravidei, eu já ouvi dizer que o DIU não pode ser colocado em mulheres que nunca engravidaram, e isso é mentira. Antigamente os médicos achavam que mulheres que nunca tinham engravidado poderiam ter um risco de expulsão maior do DIU, como se o útero estivesse, entre aspas, contraindo e liberando o DIU fora da cavidade. E a gente percebeu, por meio de vários estudos que foram publicados recentemente, que isso não é real. Então a taxa de expulsão de um DIU tende a ser maior nos primeiros meses pós-colocação, infelizmente isso acontece, mas gira em torno de 3 a 5%. Então é uma taxa pequena, independente se a paciente teve 1, 2, 3 ou se a paciente nunca engravidou.
é importante as mulheres terem consciência desse método. Então você, que de repente não tem pretensão de engravidar a curto prazo, que deseja um método de longa duração, com uma taxa contraceptiva boa, com baixos efeitos colaterais, de repente o DIU pode ser uma boa opção para vocês. De qualquer forma, é sempre importante conversar com o ginecologista para avaliar se existe ou não alguma contraindicação a você usar um tratamento hormonal. A gente sabe que métodos anticoncepcionais hormonais, eles podem ter efeitos nocivos no corpo, então sempre é importante você caracterizar se você tem alguma patologia ou não, se você pode ou não utilizar esse método, mas é importante abordar sobre o DIU hormonal na consulta, tá bom? Mais tarde a gente vai conversando sobre outros assuntos e sobre outros métodos anticoncepcionais. A gente se vê em breve.